Olá! Nesse tutorial nós vamos estar dando seguimento ao nosso primeiro projeto de suporte para plantas em macramê. Então aqui está nosso nó punho de rede, da maneira como a gente deixou, né, desde o último tutorial. E aqui o nó escondido, que vai vir logo após o nó punho de rede. Ele é um tipo de acabamento para dar uma forma mais bonita aí ao nosso suporte. Então, para fazer o nó escondido, o que a gente faz? A gente une as duas pontas ali, onde começa e termina o nosso nó punho de rede, aproveitando para dar uma forma mais arredondada nele, né, se for o caso. E depois a gente vai cortar uma linha de 50 centímetros. Depois que a gente cortar a linha, a gente vai começar a dar o nosso nó escondido. Então, unindo as duas pontas do nosso nó punho de rede, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aquela linha que a gente acabou de cortar, vai colocar ela logo acima do nó punho de rede, né? Depois a gente vai descer ela numa distância de mais ou menos uns 4, 5 dedos, não precisa ser uma distância exata, e sobe de novo, tomando cuidado para ela ficar bem ao lado dela mesma no momento que ela desceu. O movimento de descer e subir vai abrir aquela argolinha ali embaixo, e depois que a gente subiu, né, a gente vai começar a enrolar essa linha em torno dela mesma e de todas as outras. Exatamente igual ao nó punho de rede, a diferença é, se no punho de rede a gente enrolou em uma distância de 10 centímetros, agora no nó escondido a gente vai dar apenas 6 voltinhas. Então, tomando bastante cuidado para a linha estar bem firmezinha, né, a linha que a gente está enrolando, e para cada voltinha ficar logo abaixo a anterior, a gente vai enrolar essa linha de 50 centímetros em torno dela mesma e em torno das outras linhas 6 vezes, e depois vai entrar com ela pela frente daquela argolinha que ficou lá embaixo. Depois disso a gente puxa ali em cima para esse nó ficar escondido ali dentro daquela enroladinha, aquela parte enrolada, né? Logo que esse nó se esconde ali dentro, já está pronto o nosso nó escondido. Ele é exatamente igual, o método para fazer ele é exatamente igual ao punho de rede. A diferença é mesmo o uso prático, né? Que o punho de rede ele serve para manter a peça em algum suporte, né? Algum gancho, alguma coisa nesse sentido. E o nó escondido, ele já é um nó mais para acabamento da peça. Aqui eu tô dando uma ajeitadinha no meu nó escondido, mas ele já tá pronto. Depois de terminado o nó escondido, a gente vai cortar as linhas que sobraram dele. É importante cortar bem rente, para ficar um acabamento mais bonito, até dar uma escondidinha com a própria ponta da tesoura ou com alguma outra ferramenta que tenha em mãos, nesses fiozinhos que vão ficar ali aparecendo. Então a gente corta em cima a linha que sobrou e corta embaixo também aquela outra linha que sobra. Ali é a mais curtinha, ó, podem ver, aquela ali que eu vou cortar. Depois de cortadas as linhas que sobraram do nó escondido, a gente vai cortar aquelas linhas que sobraram lá do nó punho de rede. A gente vai manter só aquelas 4 que a gente reservou lá no início, que eram duas de 45, ali como eu tô mostrando, e as outras maiores do contorno. Então a gente vai cortar todas aquelas outras que sobraram do nó punho de rede, que na verdade serão 2. É fácil de identificar elas porque elas não têm esse tamanho padrão, né, que a gente separou lá atrás para fazer o resto do trabalho. Uma vai estar mais curta, a outra vai estar mais longa, mas não tanto quanto as que a gente deixou para fazer as linhas de contorno. Então assim vocês conseguem identificar bem quais são elas, porque a gente vai ter 2 linhas em tamanhos iguais para guia, né, de 45 centímetros, e outras 2 de tamanho igual também. E aí vai ter essas outras 2 distantes. Essas distantes a gente corta. Ter atenção ali na hora de cortar também, para cortar bem rente, para o acabamento ficar mais bonito. E assim como no nó escondido, vale a pena usar a pontinha da tesoura para esconder os fiapinhos dessa linha que a gente acabou de cortar. Uma dica que eu dou para vocês
é abrir um pouquinho ali o nó punho de rede e enfiar as linhas que sobraram para dentro do espacinho que vai se abrir ali entre o começo e o fim do nó. Isso deixa um acabamento mais legal no trabalho. Depois de feito o nó punho de rede, o nó escondido, cortadas as linhas que sobraram e escondidos os fiapinhos dessas linhas cortadas, a gente tem o início do nosso suporte, que é justamente esse nó punho de rede seguido do nosso nó escondido. Depois disso, a gente vai pegar nossas linhas, né, e vai prender o suporte, a parte do suporte, na pinça da prancheta. Daí a gente vai separar as linhas de contorno para as extremidades da prancheta e as linhas guias centralizadas na prancheta, assim como a gente fez no nó DNA, porque justamente agora a gente vai fazer um nó DNA nesse nosso primeiro suporte. Outra coisa importante é que vocês meçam 12 centímetros a partir do nó escondido e marquem com uma fitinha ou com uma linha, porque até essa marcação de 12 centímetros é até onde a gente vai fazer o nó DNA. Eu vou confessar para vocês que eu marquei errado a minha fitinha, eu coloquei ela com 15 centímetros, mas na verdade são 12 centímetros. Vocês vão ver que durante o tutorial eu vou parar de fazer o desenho um pouquinho antes, justamente nos 12 centímetros, e não nos 15 como eu marquei. Tudo isso, vamos para o nó DNA. A gente marca ali na prancheta o lado que a gente vai escolher fazer por baixo ou por cima, né? Eu escolhi o lado que eu vou fazer por baixo, que é o lado esquerdo. Abro a barriguinha por baixo das linhas guias, com uma linha de contorno. Com a outra eu abro uma barriguinha por cima e uma entra para dentro da barriguinha da outra e puxa até o fim. Como vocês já viram no outro tutorial, e esse movimento se repete até esses 12 centímetros aí que vocês vão ter marcado no suporte de vocês. Então, daqui pra frente eu vou acelerar o vídeo, porque já tem um tutorial específico desse nó. Gostaria que vocês observassem durante esse vídeo que, assim como no anterior, onde eu mostro o nó DNA, as linhas começam a querer girar, né? Só que a gente precisa estar sempre com essas linhas guias viradas para frente bem firmes. Então, o que eu faço? Utilizando o próprio nó punho de rede, eu vou realocando, né, posicionando ele na prancheta de uma forma que as linhas guias fiquem sempre para frente, para que eu consiga dar esses nós. Ó, observem, eu não estou mudando o lado das linhas guias, elas estão sempre para frente, né? Não estou virando elas para trás nem para o outro lado, tá sempre ficando da mesma maneira e a linha que eu dou o nó é sempre a mesma, né? Que ali no meu caso é a esquerda por baixo. Quando vocês terminarem os 12 centímetros de nó DNA, vocês vão perceber que lá embaixo as linhas guias e as linhas de contorno vão estar com o mesmo tamanho. E é justamente esse o objetivo e o motivo da gente fazer 12 centímetros. De feito o nosso nó DNA, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um vaso de flor. Sugiro que vocês peguem um vaso levinho. Esse suporte não é para um vaso muito pesado, principalmente se for feito de barbante 24 fios, que é menos resistente que o cordão de algodão. Então escolham um vasinho de planta pequeno e leve. No caso eu escolhi um de chazinho de poejo, que é uma plantinha bem leve, né? Então, como eu não tinha ninguém para me ajudar a gravar aí nesse momento, eu tive que fazer essa medição com as linhas deitadas. Mas vocês podem fazer com elas de pé, né? Vai ser uma maneira mais fácil. Como vocês vão fazer essa medição? A gente vai medir o tamanho que esse vaso vai precisar para caber dentro desse suporte. Como a minha planta é alta, ó, observe, é uma planta toda descabeladinha, alta, né? Eu tô medindo ali quanto de tamanho eu vou precisar deixar para cima para que esse suporte não acabe machucando a planta. Então é mais ou menos essa medição que vocês vão fazer. Eu tô fazendo deitado, até tive que deitar ali o vaso, porque eu não tinha outra maneira de gravar. Mas vocês podem fazer isso de uma maneira mais confortável. O importante é vocês medirem exatamente o tamanho que a planta precisa para não ficar apertada pelo suporte. Depois de medir essa altura que a gente vai precisar, né, para a planta não ficar apertada, pode ver que eu tô marcando ali com o dedo o meio aonde ficaria o vaso. Aonde ficaria o meio do vaso. Por quê? Em cada partezinha ali
das linhas que vão ficar no meio do vaso, né? Deixando aquela altura para cima e tudo mais, a gente vai dar um nozinho. Esses nozinhos vão ajudar a que o vaso fique mais preso ao suporte. Então, até eu marquei ali com uma fitinha de uma maneira bem simples, só deixei a fita meio que por cima. E depois eu tô dando nozinhos na mesma altura, né? Em todas as outras linhas. Porque vocês viram, eu botei o vaso ali no meio, deixei uma altura para cima que a planta ia precisar para não ser apertada pelo suporte. E depois eu fui ali com o dedo e vi aonde ia ficar o meio do vaso, né? Nem muito o começo, nem muito o final do vaso. O meio, que é justamente aonde vão ficar esses nozinhos que vão ajudar ao vaso ficar mais bem preso ao suporte. Então, vocês dão esses nozinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Se vocês forem bem perfeccionistas, podem desmanchar e fazer de novo e deixar tudo bem certinho na mesma altura. Eu, como vocês podem ver, não tive essa preocupação, porque pra mim não faz tanta diferença esse acabamento, sabe? Mas se vocês quiserem, pode fazer sim. Depois dos nós bem apertados, a gente coloca o vaso de novo em frente ao suporte para ver se ficou certinho os pontinhos no meio do vaso e a altura ali que a plantinha vai precisar. E depois a gente vai fazer mais uma marcação. A gente vai marcar a linha que fica logo abaixo do vaso, ou seja, aonde vai terminar o nosso suporte. Ó, tá vendo que eu marquei ali com o dedo, juntei as linhas. Nesse momento é importante que tu dê uma ajeitadinha nas linhas para elas não ficarem torcidas, porque aí embaixo a gente vai dar mais um nó. Ó, eu tô marcando aí com uma fitinha, né, com uma outra linha, e vai ser onde a gente vai dar mais um nó escondido, que é um nó justamente de acabamento, né? Aquele primeiro nó que a gente deu no começo desse tutorial e que é parecido com o nó punho de rede, mas que são de apenas 6 voltinhas. Ó, pode ver que eu tô aí ajeitando as linhas, porque se as linhas ficarem tortas nesse momento, elas não ficarem bem retinhas, né? Na hora de tu botar a planta vai ficar torto também. Então tu já ajeita pensando em como a planta vai ficar ali dentro. Como eu tive que gravar o vídeo, né, eu tive que fazer tudo isso com as linhas deitadas, então é de uma maneira, fica mais difícil do que com as linhas com o suporte levantado. Então levantem o suporte, olhem como vai ficar o vasinho ali dentro, segurem embaixo onde vocês vão fechar esse nó escondido para ver como vai ficar. Agora eu tô cortando 50 centímetros de linha para fazer o último nó escondido, que vai ficar abaixo do vaso. E depois de cortado esse nó, a gente vai fazer exatamente como a gente fez anteriormente. A gente deixa a linhazinha um pouquinho acima da nossa marcação. Ó, eu já tirei a fitinha da marcação ali. Desço a linha uns 4 dedos. Deixo a argolinha ali embaixo. Importante uma linha do lado da outra. E começo a enrolar a linha em torno de todas as outras e dela mesma. Faço 6 voltinhas bem firmes, uma voltinha logo após a outra, e depois eu passo essa linha por dentro da argolinha. Essa linha ela volta pela frente da argolinha e quando ela estiver na frente da argolinha, tu passa ela por dentro. Observem, depois da 6ª volta, quando a linha está em frente à argolinha, eu passo ela por dentro, seguro as demais linhas e puxo aquela linha que a gente deixou lá em cima, até que fique escondido aquele nó que tá dentro da argolinha. Ó, puxa até o final, até esconder bem o nó. E tá pronto mais um nó escondido. Esse nó escondido ele vai ficar logo abaixo do vaso e ele vai ajudar a sustentar o vaso. Então é bom ter bastante cuidado na hora de fazer ele para que ele não fique frouxo. E depois de feito o nó escondido, a gente vai cortar as linhas que sobraram dele e esconder as pontinhas. Aí eu tô escondendo a pontinha, eu já cortei. Eu cortei essa parte do vídeo, mas eu já escondi ali dentro. Agora eu vou testar o meu suporte.
Então aqui eu coloquei o meu vaso dentro do suporte para ver se estava do meu agrado, né? Se ficava bem o vasinho ali dentro, se não ia machucar a plantinha. Eu achei que ficou bom, me agradou. Se o de vocês não agradar vocês, vocês desfaçam o nó escondido ou ajeitem ali, porque esse nó escondido ele dá uma corridinha nas linhas, então não precisa, tem como ajeitar. Mas para mim esse ficou bom. A única coisa que ficou faltando é emparelhar essas linhas ali de baixo, então é justamente o que eu vou fazer. Eu corto todas as linhas que sobraram do mesmo tamanho e para desfiar elas, eu pego elas e passo dentro da mão, esfrego elas dentro da mão, assim como no vídeo, e elas se desfiam. E depois desse acabamento, tá pronto o nosso suporte de plantas utilizando o nó DNA. Eu espero que vocês gostem, que o tutorial tenha ficado simples, e agora é com vocês.